Ela disse sim para um homem de uniforme laranja, e todo mundo ao redor começou a rir. As colegas de trabalho fotografaram. A família ficou em silêncio. E no dia do casamento, quando cada uma delas esperava presenciar uma piada, um carro vermelho parou na frente da igreja. O motor cortou o silêncio. A porta abriu. E o que aconteceu depois calou todo mundo de uma vez por todas. Mas ninguém ali tinha entendido quem ele realmente era. Susana tinha 29 anos e um emprego que pagava as contas, mas não pagava o silêncio. Recepcionista num escritório de advocacia no centro da cidade, ela chegava cedo, saía tarde, sorria para todo mundo e guardava para si o cansaço do dia. Era bonita do jeito que pessoas trabalhadoras são bonitas, sem precisar se esforçar, mas sem tempo de perceber. Tinha crescido ouvindo da mãe que mulher sem um homem estável estava desperdiçando a juventude. Nunca acreditou de verdade nisso. Mas palavras ditas por quem a gente ama têm um jeito de ficar, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente sabe que não deveria. O escritório era grande, cheio de gente séria, com roupas caras e opiniões sobre a vida dos outros. E no meio de tudo isso havia Karina. Karina tinha 34 anos, cargo de secretária-chefe, namorado cardiologista e uma habilidade rara, a de dizer coisas cruéis com um sorriso de quem está ajudando. Ela não gritava, não brigava, ela perguntava: "Mas você não acha que... Eu só estou preocupada com você, sabia?" Era o tipo de pessoa que faz você sair de uma conversa se sentindo pequena e demorar 1 hora para entender por quê. Susana já tinha aprendido a desviar, mas desviar não é o mesmo que não ser atingida. Foi num domingo de feira que tudo começou. Ela saiu cedo, cesta na mão, tentando aproveitar o único dia da semana em que o tempo era dela. Estava distraída, pensando no trabalho, numa cobrança que tinha chegado no celular, numa frase que Karina tinha jogado na sexta-feira com aquele sorriso largo. Não prestou atenção no degrau da barraquinha de frutas. Tropeçou. A cesta virou. Tomates, pão, uma embalagem de queijo e uma garrafa de azeite foram parar no chão de pedra da feira. Ela abaixou rápido, envergonhada, tentando juntar tudo antes que alguém pisasse em cima. Uma mão apareceu no campo de visão dela, depois outra, sem pressa, sem drama. Um homem agachado do outro lado da cesta, recolhendo as coisas com o cuidado de quem não está fazendo um favor, está apenas fazendo o que precisa ser feito. Quando os dois se levantaram, ele tinha uma bicicleta parada do lado, capacete pendurado no guidão, camiseta simples. "Tudo bem?" ele perguntou. "Sim. Obrigada. Desculpa o trabalho." "Não foi trabalho nenhum." Ele apontou para o lado. "Tem um suco ali. Quer sentar um segundo?" Susana olhou para o suco. Olhou para ele. Não havia nada de ensaiado naquilo. Era uma pergunta simples, feita por alguém que simplesmente tinha visto uma necessidade e agido. Ela disse sim. Ficaram 2 horas sentados naquela barraquinha. Ele se chamava Mateus. Trabalhava em projetos variados, disse, sem entrar em detalhes. Gostava de pedalar pela cidade nos fins de semana porque era a melhor forma de entender como ela funcionava de verdade. Perguntou sobre o trabalho dela com atenção genuína. O tipo de atenção que Susana não estava acostumada a receber, porque no escritório as conversas eram competições disfarçadas de bate-papo. Quando foi embora, ele pedalou sem olhar para trás. Não verificou o efeito que tinha causado, simplesmente foi. Susana voltou para casa com a cesta recolhida e algo diferente no peito. Não sabia ainda o que era, mas sabia que tinha sido real. Nos meses seguintes, Mateus apareceu com a constância silenciosa de quem não precisa se anunciar. Restaurante simples, mas ele sempre lembrava o prato favorito dela. Piqueniques em parques públicos com cesta preparada por ele. Presentes pequenos e certeiros.
O livro que ela tinha mencionado de passagem 3 semanas antes. O brinco artesanal, igual ao que ela tinha parado para admirar numa vitrine, sem dizer uma palavra em voz alta. Mateus ouvia de verdade. E Susana, acostumada a ser interrompida, começou a se apaixonar de um jeito que ela nunca tinha experimentado. Mas havia detalhes, pequenos, quase invisíveis. Na primeira vez que ele foi buscá-la no trabalho, estacionou a bicicleta na calçada e entrou no saguão. Antes de cruzar a porta, parou por um segundo e olhou para o relógio. Um gesto rápido, automático. Só que o relógio não combinava com a bicicleta. Era discreto, sem brilho excessivo, mas tinha o peso e o acabamento de algo que custa mais do que 1 mês de salário de recepcionista. Ninguém comentou. Ninguém prestou atenção. Outra vez, ele cumprimentou o porteiro do edifício pelo nome, com a naturalidade de quem está acostumado a ser reconhecido por funcionários, não como arrogância, mas como hábito. Quando sentou na cadeira da recepção esperando Susana terminar um atendimento, a postura era ereta, calma, segura. Não era a postura de quem faz bicos. Era a postura de quem preside reuniões, fragmentos, pistas soltas no ar. Ninguém juntou os pontos, mas os pontos estavam todos lá. E enquanto Susana descobria um homem que havia de verdade, no andar de cima do escritório, Carina já tinha começado a catalogar cada detalhe. A bicicleta velha, o uniforme simples, a ausência de carro e a ausência de um sobrenome que ela pudesse pesquisar e encontrar alguma coisa. Carina gostava de saber com quem estava lidando. E o que ela ainda não sabia sobre Mateus estava começando a incomodá-la muito mais do que deveria. O que Carina faria com essa curiosidade e o quanto isso custaria para Susana, ninguém ainda poderia imaginar. Carina não precisava de motivo para fazer alguém se sentir pequeno. Ela fazia isso como quem respira, sem esforço, sem culpa, sem perceber que estava fazendo. Mas com Susana e Mateus havia algo a mais. Uma curiosidade que não conseguia satisfazer. Um homem sem perfil claro, sem cargo definido, sem carro, sem nada que ela pudesse medir. E o que Carina não conseguia medir, ela tratava como ameaça. Começou com perguntas inocentes, jogadas no ar da copa durante o café da manhã. Mas afinal, no que ele trabalha mesmo? Susana respondia com o que sabia, projetos variados, consultoria, coisas assim. Carina ouvia com o rosto de quem está tentando entender, mas os olhos diziam outra coisa. Diziam que a resposta não era suficiente, que faltava um número, um cargo, um endereço. Consultoria de quê, exatamente? Ela perguntava, com o tom de quem está ajudando a esclarecer. Susana não sabia exatamente. E essa lacuna, pequena para qualquer pessoa razoável, era ouro nas mãos de Carina. As conversas na copa foram se tornando um ritual. Carina chegava, sentava, e aos poucos ia puxando o assunto com a delicadeza de quem está puxando um fio solto de uma malha. As outras colegas ouviam. Algumas concordavam com a cabeça. Nenhuma discordava, porque discordar de Carina tinha um custo que ninguém queria pagar. Numa tarde de quarta-feira, enquanto Susana estava no banheiro, Carina fez uma encenação. Ficou de pé no meio da copa, fingiu pegar um capacete imaginário, balançou o cabelo como se estivesse suado de tanto pedalar e disse com voz afetada: "Oi, amor, cheguei. Vim de bike, mas tô aqui." Gargalhadas, algumas forçadas, outras não. O tipo de riso que nasce menos de achar graça e mais do alívio de não ser o alvo. Susana ouviu da porta. Não entrou. Ficou parada no corredor por um segundo, sentindo o rosto queimar, e voltou para a mesa fingindo que não tinha escutado nada. Abriu o computador, digitou sem ver o que estava digitando. O pior não foi a imitação. O pior foi o silêncio das outras. Aquele silêncio que diz: "Eu vi, eu ouvi e prefiro não me envolver."
Susana aprendeu cedo que esse tipo de silêncio dói diferente. Na semana seguinte, Mateus apareceu no escritório num horário que ele não costumava aparecer. Trouxe um buquê. Não de floricultura, não embrulhado em papel crepom e fita de cetim. Era um buquê de flores silvestres que ele mesmo tinha colhido numa trilha no fim de semana. Margaridas, ramos de lavanda do campo, uma flor laranja que Susana nunca tinha visto, mas que era exatamente da cor que ela teria escolhido se tivesse escolhido. Ela ficou vermelha do jeito bom. Pegou o buquê com cuidado, cheirou, sorriu de verdade pela primeira vez naquela semana inteira. Karina estava na recepção quando isso aconteceu. Olhou para o buquê, olhou para Susana e disse com o sorriso mais gentil do mundo, na frente de todo mundo que estava no saguão: que fofo, ele não podia comprar numa floricultura. Pausa calculada. Deve ser difícil quando não tem emprego fixo. Risada geral. Rápida, nervosa, a risada de quem não quer ser o próximo alvo. Susana sorriu de volta, porque não encontrou outra defesa naquele segundo, porque quando alguém te humilha com pena, você fica sem chão. Não tem argumento contra quem está apenas preocupado. Mateus não viu a cena. Já tinha saído pela porta giratória, acenando de longe com a leveza de sempre. Mas Susana viu e sentiu e guardou. Naquela noite, deitada no escuro, ela ficou olhando para o teto, pensando em coisas que não queria pensar. Nos comentários da Karina, nas risadas, nas perguntas da mãe que ainda ecoavam no fundo da cabeça. Ela gostava de Mateus, de verdade, do tipo de gostar que aparece devagar e fica. Mas o barulho ao redor estava ficando alto demais. O problema com barulho constante é que, com o tempo, você começa a confundir ele com a sua própria voz. Na manhã seguinte, chegou ao trabalho mais quieta do que o normal. Karina percebeu, não disse nada. O que vindo dela era quase pior do que qualquer comentário. Apenas observou, com aquele olhar de quem está aguardando o próximo movimento. E então, na sexta-feira daquela semana, algo mudou. Susana chegou mais cedo. Estava organizando a recepção quando ouviu passos no corredor e levantou a cabeça. Era Cláudia, a colega mais quieta do escritório, a que ficava sempre na última mesa, a que nunca entrava nas conversas da copa, nem ria das piadas de Karina. Cláudia parou na frente da recepção, olhou para os dois lados do corredor como quem verifica se está sendo observada e disse baixinho: "Eu só quero que você saiba que eu acho ele ótimo, o jeito que ele olha para você. Não é qualquer um que olha assim." Antes que Susana pudesse responder, Cláudia já tinha virado e ido embora pela escada. Susana ficou olhando para o corredor vazio por um longo momento, e pela primeira vez em semanas, o barulho na cabeça diminuiu um pouco. Mas o fim de semana que se seguiu trouxe uma visita que ela não estava preparada para receber. E uma conversa que ia mexer com ela de um jeito que Karina, com toda a crueldade calculada, nunca teria conseguido. Dona Sônia estava sentada à mesa quando Susana chegou. E o sorriso dela, aquele sorriso que parecia acolhimento, mas escondia cobrança, já dizia que a conversa não ia ser fácil. Dona Sônia tinha 61 anos e uma história que ela nunca contou completamente para ninguém, nem para Susana. O que Susana sabia era o suficiente para entender. O pai tinha ido embora quando ela tinha 7 anos. Sem briga, sem cena dramática. Um dia estava, no outro não estava mais. E Sônia, que tinha largado o emprego para cuidar da casa como o marido tinha pedido, se viu sozinha com uma filha pequena, sem renda e sem plano. Levou anos reconstruindo. Levou mais alguns para parar de acordar de madrugada com medo. Esse medo nunca foi embora de verdade, só mudou de endereço. Passou a morar na vigilância constante sobre a vida da filha. O almoço de domingo começou bem. A mesa estava posta com cuidado, toalha bordada, a louça boa que Sônia só tirava do armário em ocasiões especiais. Mateus chegou pontual,
com um doce caseiro embrulhado em papel craft que ele disse ter feito na véspera. Sônia recebeu com um sorriso largo, agradeceu, perguntou da receita. Ele respondeu com detalhes, entrou no assunto da culinária como quem está à vontade, elogiou o cheiro do frango que estava no forno. Durante o almoço, Sônia fez as perguntas de sempre. Família, cidade natal, quanto tempo morando aqui? Mateus respondia com calma, sem pressa, sem tentar impressionar. Susana observava os dois e sentia aquele bem-estar raro de ver pessoas que ela amava dividindo o mesmo espaço sem atrito. Quando Mateus foi ao banheiro, Sônia se levantou para buscar a sobremesa. Não disse nada, apenas assentiu levemente com a cabeça, o tipo de gesto que podia significar qualquer coisa. Susana foi embora naquela tarde, achando que tinha corrido bem. À noite, o celular tocou. Sônia. Ele parece bom menino, a mãe disse, com a voz baixa de quem está dando um conselho secreto. Mas minha filha, amor não paga conta. Susana ficou em silêncio por um segundo. Mãe, eu só estou dizendo o que precisa ser dito. Você tem quase 30 anos. Eu passei pelo que passei. Sei como essas histórias terminam quando a gente não olha para o lado prático das coisas. Mateus não é o pai. Nenhum homem parece ser no começo. Susana desligou com raiva. Ficou olhando para o celular por um longo tempo, sentindo o peso daquela frase se instalar no peito. Não porque concordava, mas porque sabia que a mãe não estava falando com maldade. Estava falando com medo. E medo de mãe é difícil de ignorar, porque tem a voz de quem te conhece desde antes de você existir. A semana que se seguiu foi difícil de um jeito silencioso. Susana continuava vendo Mateus. Continuava gostando. Mas havia uma camada nova nas conversas. Uma atenção diferente, quase involuntária, como se ela estivesse esperando encontrar alguma coisa que confirmasse os medos da mãe. Observava detalhes que antes passavam despercebidos. Quando ele desviava de uma pergunta sobre trabalho, ela notava. Quando pagava a conta sem abrir a carteira na frente dela, ela notava. Quando chegava de bicicleta suado e ela pensava em Karina imitando esse gesto, ela notava. Mateus não mudou nada. Quem mudou foi o filtro pelo qual Susana estava olhando. Foi numa quinta-feira à noite que ele percebeu. Estavam sentados num banco de praça com sorvete na mão. Programa simples, do tipo que ele escolhia com uma naturalidade que Susana tinha aprendido a gostar. Mas naquela noite, ela estava quieta demais. Respondia com frases curtas. Sorria nos momentos certos, mas o sorriso não chegava nos olhos. Mateus ficou um tempo em silêncio. Depois, perguntou sem rodeio, o que está pesando? Ela quis dizer que não era nada, mas olhou para ele, para aquele jeito calmo de esperar sem pressionar, e acabou contando. A mãe. As palavras na copa do escritório. O barulho que não parava. A sensação de que todo mundo ao redor sabia algo que ela não sabia. Ele ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ficou quieto por um momento. Depois disse, eu entendo o medo dela. Ela viveu algo que deixou marca. Mas eu não sou uma promessa vazia, Susana. Sou um homem que está aqui toda semana, de verdade. Não era uma declaração grandiosa. Era simples, direta, dita com a voz de quem não precisa convencer ninguém, porque sabe o que é verdadeiro. Susana respirou fundo. E algo que estava apertado no peito afrouxou um pouco. Voltaram para casa em silêncio, mas era um silêncio bom, o tipo que não precisa ser preenchido. Ele deixou ela na porta do prédio, esperou ela entrar, pedalou embora sem olhar para trás como sempre. Mas o problema com barulho é que ele não para só porque a gente decide ignorar. Na segunda-feira seguinte, Karina chegou para o trabalho com uma energia diferente, mais atenta, mais quieta. Olhou para Susana de um jeito que não era hostil, era calculado.
como se tivesse chegado a alguma conclusão durante o fim de semana e estivesse esperando o momento certo de agir. Susana não entendeu o que era, mas sentiu. E essa sensação ficou com ela o dia inteiro. Um formigamento no fundo do estômago que não tinha nome ainda, mas que o corpo reconhecia antes da cabeça. 2 dias depois, Mateus apareceu no escritório. Mas dessa vez, diferente de todas as outras vezes, ele não estava de roupa casual. Não estava de terno. Estava com um uniforme, laranja, com o nome da empresa bordado no peito e o boné na mão. E o saguão inteiro parou. O que Mateus disse em seguida mudou tudo e desencadeou a reação mais cruel que Karina já teve. O saguão estava cheio naquela hora. 2 advogadas voltando do almoço. O estagiário que sempre ficava na mesa perto da janela. A moça da contabilidade que tinha descido para pegar um documento. Karina, parada perto do balcão, com um café na mão, conversando com uma das recepcionistas auxiliares. E Mateus, no meio de tudo isso, com o uniforme laranja da empresa municipal de limpeza urbana, o boné na mão, os ombros eretos, sem nenhum sinal de vergonha no rosto. Susana levantou da cadeira sem perceber que tinha levantado. Ele caminhou até a recepção com o passo de sempre, firme, sem pressa, sem a necessidade de explicar nada antes de chegar. Colocou o boné sobre o balcão e olhou para ela com aquele sorriso que ela tinha aprendido a reconhecer desde a barraquinha de suco. Consegui emprego fixo, ele disse. A voz era tranquila, direta. Carteira assinada, plano de saúde, estabilidade. Susana abriu a boca. Fechou. Não encontrou palavras imediatas. Então, antes que ela ou qualquer outra pessoa no saguão tivesse tempo de processar o que estava acontecendo, Mateus fez algo que ninguém esperava. Abaixou o joelho direito no chão. Devagar, com cuidado, como alguém que praticou esse momento não para ser perfeito, mas para ser honesto. Tirou do bolso do uniforme uma caixinha pequena, simples, sem laço, sem embrulho elaborado. Abriu. Um anel fino, delicado, com uma pedra cor de lavanda. Exatamente a cor das flores silvestres que ele tinha trazido naquela tarde, que Karina achou tão engraçada. Você me aceita? Ele perguntou. Só isso. Sem discurso, sem música, sem cerimônia. Só ele, o uniforme laranja, o joelho no chão e uma pergunta honesta. O saguão ficou em silêncio total. Susana sentiu a garganta apertar. Sentiu os olhos arderem. Pensou na mãe, pensou em Karina, pensou em todas as vozes que tinham tentado colocar dúvida onde havia certeza. E então olhou para aquele homem ajoelhado na frente dela, sem vergonha, sem performance, completamente presente. E percebeu que a resposta sempre tinha sido a mesma, desde a barraquinha de suco, desde o livro que ele tinha comprado sem ela pedir, desde o brinco que ele tinha visto ela admirar sem dizer uma palavra. Sim, ela disse, e chorou. Ele se levantou e a abraçou com o cuidado de alguém segurando algo precioso. Não foi um abraço de filme, foi o abraço de alguém que chegou para ficar. Durou talvez 5 segundos. Depois veio o som que Susana nunca ia esquecer. Karina riu. Não foi uma risadinha contida, não foi um riso nervoso disfarçado de surpresa. Foi uma gargalhada real, aberta, que ela não se deu ao trabalho de esconder. Virou para o saguão como se estivesse compartilhando uma piada que todo mundo já sabia e disse em voz alta, sem sussurrar. Gente, ela vai se casar com o Gari. Algumas pessoas baixaram o olhar, outras congelaram. Ninguém disse nada. Karina tirou o celular do bolso com a naturalidade de quem está registrando um momento engraçado. Fotografou Mateus, ainda de pé perto do balcão, o uniforme laranja bem visível, e mandou no grupo do trabalho com a legenda: Nossa colega encontrou o príncipe encantado. Mateus viu tudo. Não mudou a expressão. Olhou para Karina com uma calma que era mais desconcertante do que qualquer resposta verbal poderia ser. O olhar de alguém que registra, que entende e que guarda. Depois pegou o boné do balcão,
Colocou na cabeça, deu um beijo rápido na testa de Susana e disse baixinho: "Te ligo mais tarde." Saiu pela porta giratória sem pressa. Susana ficou parada no centro do saguão, com o anel na mão e o rosto em chamas. Mas dessa vez não era vergonha. Era uma mistura de emoções que ela ainda não conseguia separar direito. Alegria, raiva, amor, humilhação e uma determinação que estava nascendo devagar no fundo do peito. A tarde passou pesada. Karina ficou animada demais, com aquela energia de quem acabou de ganhar um argumento que estava esperando faz tempo. As respostas no grupo chegavam com emojis e comentários que Susana não teve coragem de ler. Ela trabalhou em silêncio, atendeu os telefones, respondeu e-mails e esperou o relógio marcar 6 horas. Quando saiu, Cláudia estava na calçada, esperando o ônibus. Susana parou do lado dela. As duas ficaram em silêncio por um momento, olhando a rua. "Você vai se casar com ele?" Cláudia perguntou, sem olhar. "Vou." Cláudia assentiu devagar. "Bom." Mais silêncio. O ônibus chegou. Cláudia entrou. Susana ficou na calçada com o anel no dedo, sentindo o peso leve e real dele. E pensou que havia pessoas que apoiavam em voz alta e pessoas que apoiavam de outras formas, e que as duas formas importavam. Naquela noite, a foto já tinha chegado até Dona Sônia através de uma conhecida em comum. O celular tocou às 10 da noite. Susana atendeu, sabendo o que vinha. "Eu vi a foto", disse Sônia, com uma voz que Susana não ouvia desde a infância, a voz do desespero controlado. "Minha filha, você não pode fazer isso. As pessoas estão rindo de você. Você vai carregar esse peso pelo resto da vida." "Mãe, eu amo ele." "Amor não é suficiente quando o mundo inteiro está apontando o dedo. Então o mundo inteiro está errado." Ela desligou. Ficou sentada na beira da cama por um longo tempo, abraçando o travesseiro, olhando para o anel. Chorou um pouco. Não de arrependimento, mas do cansaço de ter que defender uma escolha boa para todo mundo que deveria simplesmente estar feliz por ela. No dia seguinte, foi trabalhar com o anel no dedo. Karina olhou para o anel e não disse nada. O silêncio dela era diferente agora. Não era o silêncio de quem desistiu. Era o silêncio de quem está planejando o próximo passo. E Susana, que tinha aprendido a ler esse silêncio, sentiu o formigamento no estômago voltar. Só que dessa vez, mais forte. O que Karina estava planejando era pior do que qualquer comentário que ela já tinha feito. E ia chegar 2 dias antes do casamento. Karina não era burra, era, na verdade, inteligente do jeito mais perigoso possível. Do jeito que usa a inteligência para machucar com precisão cirúrgica, sem deixar impressão digital. Ela sabia que comentários não resolveriam nada. Susana tinha aguentado os comentários, tinha aguentado as risadas, a foto, o grupo do trabalho, a mãe, estava de anel no dedo e casamento marcado. Comentários tinham limite. Karina precisava de algo com mais dente. Então foi buscar. 2 dias depois da foto, ela apareceu cedo no trabalho e foi direto ao setor de recursos humanos com um pretexto qualquer. Um documento, uma assinatura, algo que precisava ser resolvido. Ficou o tempo suficiente para conversar, para fazer as perguntas certas do jeito errado, e saiu de lá com o que queria. Anos atrás, Susana tinha registrado uma reclamação informal sobre horas extras não pagas. Nunca formalizou. Tinha medo de perder o emprego. Era mais nova, menos segura. O registro ficou no papel, arquivado sem consequência. Ninguém nunca tinha mexido naquilo. Karina mexeu. Naquela tarde, pediu uma reunião reservada com o Dr. Fábio, sócio majoritário do escritório. Fábio tinha 52 anos, terno caro, e o tipo de caráter que cede diante de qualquer coisa que possa se tornar inconveniente. Karina sabia disso. Usou isso. Sentou na frente dele com a postura de quem está fazendo um favor e disse com a voz baixa de quem está sendo discreta:
Eu preciso te colocar a par de uma situação que pode virar um problema para a imagem do escritório. Apresentou a foto, mostrou os comentários, mencionou o registro arquivado, enquadrou tudo com a precisão de quem ensaiou. Uma funcionária gerando exposição, um histórico de reclamação trabalhista, um casamento que estava se tornando assunto, risco de imagem, risco jurídico, risco de cliente. Fábio ouviu. Franziu o senho do jeito de quem está preocupado, mas Susana conhecia aquele senho. Era o senho de quem já decidiu e está procurando justificativa. Eu vejo o que posso fazer, ele disse. Karina saiu da sala sem sorrir. Sorrir seria amador. 2 dias antes do casamento, numa terça-feira de manhã, o ramal da recepção tocou. Era a assistente de Fábio chamando Susana para uma reunião. Rápida, disse ela. Só um momento. Susana subiu as escadas com o caderno na mão, achando que era sobre algum cliente, algum protocolo, alguma coisa corriqueira. Entrou na sala. Fábio estava sentado atrás da mesa com uma pasta fechada na frente. Não ofereceu assento imediatamente. Esperou ela fechar a porta. Susana, vou ser direto, ele disse. Estamos fazendo uma reestruturação interna. Seu cargo está sendo redefinido e, infelizmente, não vai haver espaço para você nesse novo formato. Ela ficou parada, processando. Reestruturação, ela repetiu. É um momento difícil para todo mundo. Ele abriu a pasta, empurrou um envelope na direção dela. Os valores estão calculados corretamente. Você tem até o fim do dia para recolher seus pertences. Susana olhou para o envelope, olhou para ele. E então disse com a voz mais firme do que esperava. Isso tem a ver com a foto, com o Matheus. Fábio não piscou. Tem a ver com uma reestruturação interna. Doutor Fábio, isso pega muito mal para o escritório, Susana. A voz baixou. Você entende. Não é nada pessoal. Ela entendeu e ele sabia que ela tinha entendido. E nenhum dos dois disse mais nada. Susana desceu as escadas com o envelope na mão. Foi até a recepção, abriu a gaveta, pegou a caneca que a mãe tinha dado de aniversário, a foto pequena que ficava apoiada no monitor, o caderno de anotações, o estojo. Colocou tudo numa caixa de papelão que alguém já tinha deixado do lado da mesa. Preparada. A demissão tinha sido planejada antes da conversa e ninguém no escritório disse uma palavra. As colegas olharam para a tela do computador. O estagiário saiu para buscar um café que não precisava buscar. A moça da contabilidade, de repente, teve um telefonema urgente. O saguão inteiro fingiu que não estava vendo. Só Cláudia ficou parada na porta da sala de arquivos, olhando. Não disse nada. Não podia. Não ali. Não naquele momento. Mas olhou. E Susana viu que ela olhou. E isso foi suficiente para ela não desabar ali mesmo. Karina estava na janela da sala de reunião quando Susana cruzou o saguão com a caixa nos braços. Não sorriu, não comemorou. Apenas observou com a satisfação fria de quem terminou um trabalho, como um contador fechando o livro no fim do mês. Susana empurrou a porta giratória com o cotovelo, saiu para a calçada, colocou a caixa no chão e ficou parada por um momento com o sol batendo no rosto. 2 dias para o casamento, sem emprego, com a caixa na mão. Respirou fundo. Pegou a caixa. Chamou um táxi. Não contou para Matheus naquele dia. Nem no dia seguinte. Tinha o véu marcado, o salão reservado, as flores confirmadas. Não queria contaminar os últimos dias antes do casamento com aquela história. Queria proteger aquele espaço. Mas a cidade é menor do que parece. E Cláudia, que tinha ficado em silêncio por anos com medo de Karina, chegou em casa naquela noite, ficou sentada no sofá por 1 hora, e então pegou o celular e procurou o número que Susana tinha compartilhado meses atrás num almoço de equipe. Ligou para Matheus, contou tudo, a reunião com Fábio, o papel de Karina, a pasta preparada antes da conversa.
A caixa deixada do lado da mesa antes de Susana ser chamada. E a frase que Fábio tinha dito no final, não é nada pessoal, que era exatamente o tipo de coisa que as pessoas dizem quando é completamente pessoal. Mateus ouviu tudo sem interromper. Quando Cláudia terminou, ele agradeceu com calma. Desligou. Ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela do apartamento para a cidade lá embaixo. Os carros, as luzes, as pessoas que não sabiam nada do que tinha acabado de acontecer. Depois pegou o celular de novo e ligou para o seu advogado. O casamento estava marcado para sábado. E enquanto Susana escolhia entre sorrir ou chorar, Mateus estava, em silêncio, preparando algo que ninguém naquele escritório poderia imaginar. O sábado chegou com sol. A igreja era simples, de bairro, com bancos de madeira escura e vitrais coloridos que jogavam luz no chão em manchas laranja e azul. Não era o tipo de cerimônia que aparece em revista. Era o tipo que as pessoas lembram a vida inteira, não pelo luxo, mas pelo que aconteceu dentro. O salão estava cheio, família dos dois lados, amigos, colegas. Karina veio, naturalmente, de vestido novo, azul escuro, cabelo arrumado, sentada na terceira fileira com a postura de quem está num espetáculo que ela mesma produziu. Dona Sônia apareceu no último minuto, quieta, sem se explicar. Sentou no fundo sem cumprimentar ninguém. Susana estava na sala de preparação com as mãos levemente trêmulas, segurando o buquê. Não era de floricultura. Era o mesmo tipo de buquê de flores silvestres que Mateus tinha trazido naquela tarde. Margaridas, lavanda do campo, a flor laranja. Ela tinha pedido isso especificamente. Queria carregar aquilo com ela. O padre estava no altar. Os músicos tocavam baixinho. Os convidados conversavam em voz baixa com aquela ansiedade boa de quem está esperando algo bonito começar. O noivo não tinha chegado. 10 minutos. O murmúrio ficou um pouco mais alto. 15 minutos. Alguém olhou para o celular. Outro alguém sussurrou algo que Susana, da sala de preparação, não ouviu, mas sentiu. A madrinha entrou pela porta lateral com o rosto controlado demais, o tipo de rosto que está tentando não transmitir preocupação e transmite exatamente isso. Ele não chegou ainda, disse baixinho. Susana assentiu. Respirou. Olhou para o buquê. Pensou em tudo que tinha perdido nos últimos dias. O emprego, o salário. A rotina que, por mais pesada que fosse, era conhecida. Pensou na mãe sentada no fundo da igreja, sem conseguir olhar para frente. Pensou nas mãos trêmulas que não paravam de tremer, não de medo, mas do peso de querer tanto que algo desse certo. 20 minutos. E então o som chegou. Primeiro distante, depois mais próximo, um motor diferente de tudo que estava estacionado na rua. Grave, limpo, o tipo de som que faz cabeça virar sem que a pessoa decida virar. Dentro da igreja, as conversas pararam. Alguém, perto de uma janela, olhou para fora e ficou parado. Uma Ferrari vermelha parou em frente à igreja. A porta abriu. Mateus desceu. Terno sob medida, corte preciso, tecido escuro que não tinha sido comprado em pressa. Cabelo arrumado do mesmo jeito de sempre, sem gel excessivo, sem pomada cara. E no pulso, visível agora que ninguém estava olhando para a bicicleta, o mesmo relógio de sempre. O que ninguém tinha prestado atenção naquele dia na recepção. O que não combinava com a bicicleta e que agora, de repente, combinava com tudo. Ele entrou na igreja com a mesma postura de sempre. Não foi uma entrada triunfal. Não havia arrogância, não havia o passo de quem está provando alguma coisa. Era o mesmo homem da barraquinha de suco, do banco da praça, da caixa de doce embrulhada em papel Kraft. Só que agora, o contexto estava se abrindo. Como quando os olhos se ajustam ao escuro e, de repente, tudo que estava lá, o tempo inteiro, fica visível. Caminhou até o altar. Cumprimentou o padre com um aperto de mão breve. Depois virou para o corredor e fez um sinal para alguém na entrada. A música mudou.
Suzana apareceu na porta da igreja com o véu, o buquê e os olhos já marejados antes de dar o primeiro passo. Viu Mateus no altar, viu o terno, viu o carro lá fora pela porta aberta e viu, mais do que tudo isso, o mesmo sorriso de sempre. O sorriso calmo, sem pressa, sem necessidade de verificar o efeito que causava. Ela caminhou. Quando chegou ao altar, ele pegou a mão dela, olhou nos olhos dela por um segundo e então pediu o microfone ao cerimonialista. O salão inteiro ficou em silêncio. Eu quero dizer uma coisa antes de continuar. Ele começou, com a voz tranquila de quem não está nervoso, mas está sendo cuidadoso com cada palavra. Não para mim, para ela. Olhou para Suzana. Você foi a única pessoa em muito tempo que me viu como homem. Não como patrimônio, não como currículo, não como o que eu tenho ou deixo de ter. Você me viu. Pausa. Eu sou dono de uma construtora. 3 empreendimentos ativos na cidade. Os bicos que eu fazia eram visitas técnicas às obras. Eu precisava ver de perto o que estava sendo construído. O trabalho em eventos era porque eu acredito que gestor que perde contato com a operação perde o caráter junto. E o emprego de Gary... Ele fez uma pausa breve aqui, e o salão estava tão quieto que dava para ouvir o vento do lado de fora. Foi real. Uma semana como funcionário da limpeza urbana que eu solicitei pessoalmente para entender as condições de trabalho da base. Faz parte de um projeto social que a construtora está desenvolvendo. Eu nunca tive vergonha daquele uniforme. Outra pausa. Ele olhou uma vez, só uma, na direção da 3ª fileira. A única coisa de que tive vergonha na vida foi de relacionamentos onde eu era visto como uma carteira com pernas. Virou de volta para Suzana. Eu nunca fui o que vocês pensaram. Eu só quis ver quem ela era. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos. Pareceu muito mais. Karina estava branca. Não era a palidez do susto, era a palidez de quem está recalculando tudo, cada comentário, cada risada, cada foto tirada com tanta certeza. A gargalhada do saguão ecoou de volta para ela com um som completamente diferente. Dona Sônia estava com a mão cobrindo a boca. Os olhos fechados, a cabeça levemente inclinada para baixo. Não de vergonha, mas do tipo de emoção que a gente não consegue sustentar de frente. O padre recomeçou a cerimônia e o casamento aconteceu, simples e lindo, do jeito que as coisas boas sempre são quando são verdadeiras. Suzana disse sim, com a voz firme. Mateus disse sim, olhando para ela. As flores silvestres do buquê tremeram um pouco quando ela chorou. Ele enxugou a lágrima com o polegar, devagar, como se aquele gesto fosse o mais natural do mundo. Lá fora, a Ferrari vermelha ficou estacionada na frente da igreja o tempo inteiro. Não como símbolo de riqueza, mas como resposta. A resposta mais silenciosa e mais alta que existia. Mas a história não fechou no altar. Porque enquanto o casal dançava a primeira música do lado de fora, os advogados de Mateus já tinham começado a trabalhar. A semana seguinte ao casamento foi quieta para Suzana e muito barulhenta para quem tinha apostado contra ela. Os advogados de Mateus entraram com ação trabalhista contra o escritório do Dr. Fábio. Não foi um processo ruidoso, não virou escândalo público. Foi algo mais eficiente do que isso. Foi cirúrgico. O fio que começou na reclamação arquivada de anos atrás, quando puxado com cuidado, desfez uma meia inteira. Horas extras sistematicamente não pagas, documentadas em registros de ponto que o próprio escritório havia arquivado sem perceber que estavam guardando a prova contra si mesmos. Assédio moral registrado em e-mails internos com a assinatura de Fábio. E a demissão, que tinha sido apresentada como reestruturação, mas que, com as trocas de mensagem entre Karina e Fábio, recuperadas pelo departamento jurídico, revelava motivação pessoal clara e identificável. Karina tinha assinado como testemunha da demissão.
E as mensagens mostravam exatamente o que ela tinha dito na reunião com Fábio, palavra por palavra. Não havia como negar participação. Não havia como enquadrar como coincidência. Fábio ligou para um advogado próprio na manhã em que recebeu a notificação. Ficou 2 horas ao telefone. Desligou mais pálido do que quando atendeu. No fim da semana, seus advogados já tinham aberto o canal para acordo extrajudicial. Porque deixar aquilo virar processo público no mercado jurídico onde todo mundo se conhece e reputação é o único capital real, seria mais caro do que qualquer valor que a outra parte pudesse pedir. O acordo foi assinado. O valor, milionário. Fábio pagou. Calou. E passou os meses seguintes tentando reconstruir a reputação de um escritório que perdeu 3 clientes importantes nas semanas após o vazamento da história entre os corredores do meio jurídico. Porque no mercado jurídico, as histórias viajam rápido e chegam longe. Karina foi desligada do escritório como parte das consequências do processo. Sem indenização generosa, sem carta de recomendação, sem a rede de contatos que ela tinha cultivado com tanto cuidado. No mercado jurídico local, onde o nome de uma pessoa abre ou fecha portas antes mesmo do currículo ser lido, o nome dela começou a abrir as erradas. Nenhuma entrevista avançava. Nenhuma indicação aparecia. Ela não saiu com uma cena dramática de confronto. Não houve uma última frase poderosa num corredor. Ela simplesmente foi. E aos poucos, sem barulho, deixou de importar para todo mundo que um dia achou graça junto com ela. Essa é a punição mais real que existe. Não a queda barulhenta, mas o silêncio que vem depois. Cláudia recebeu uma ligação 2 semanas após o casamento. Era do departamento jurídico da construtora de Mateus, oferecendo uma posição como assistente administrativa. Salário melhor, ambiente diferente, sem Karina. Ela aceitou na mesma ligação, antes de a pessoa do outro lado terminar a frase. Suzana usou parte da indenização para abrir a floricultura com ateliê de arranjos que ela sempre quis, mas nunca acreditou que podia ter. Não foi Mateus que escolheu o espaço. Não foi ele que decorou. Não foi ele que definiu o nome. Ele ajudou na estrutura, assinou o contrato do imóvel e então recuou, porque aquele negócio era dela. E ele sabia disso com a mesma clareza com que sabia de tudo. O espaço ficou na rua, onde ela cresceu, a 3 quarteirões da casa da mãe. Vitrine com flores frescas toda manhã, ateliê nos fundos onde ela ensinava arranjos, às quintas-feiras, para um grupo pequeno que foi crescendo devagar. Foi lá que Dona Sônia apareceu numa tarde chuvosa, 6 semanas depois do casamento. Entrou sem avisar, como quem mora perto e resolveu passar. Ficou um tempo olhando as flores, passando os dedos nas pétalas sem dizer nada. Suzana estava atrás do balcão. As duas ficaram em silêncio por um momento. O tipo de silêncio que tem peso, mas não tem hostilidade. Sônia sentou numa das cadeiras de palha que Suzana tinha colocado perto da janela. Pediu um café com o jeito de quem está pedindo mais do que café. Suzana fez. Trouxe. Sentou do lado. A chuva batia na vitrine. As flores estavam todas no lugar. E Sônia ficou olhando para a xícara por um longo tempo antes de falar. Eu tinha medo de você repetir o que eu vivi, ela disse, com a voz baixa de quem está colocando algo pesado no chão depois de carregar por muito tempo. Mas você escolheu melhor do que eu soube te ensinar. Suzana não respondeu com palavras. Colocou a xícara na mesa, se inclinou e abraçou a mãe. Sônia demorou 1 segundo para retribuir. O segundo de quem não está acostumado a ser acolhido quando esperava ser cobrado. Depois, abraçou de volta com os 2 braços, com força. A chuva continuou. O café esfriou. Nenhuma das duas se importou. Meses depois, numa manhã comum de quinta-feira, Suzana estava arrumando a vitrine quando ouviu o som familiar de rodas de bicicleta na calçada. Olhou pela janela antes de ele entrar. E riu antes mesmo de ver o rosto, porque já sabia o sorriso que estava vindo.
Mateus parou a bicicleta na calçada. A mesma bicicleta velha que ele nunca jogou fora, não por falta de dinheiro, mas porque não havia nada de errado com ela e porque as coisas boas não precisam ser trocadas só porque outras melhores aparecem. Entrou na floricultura com o passo de sempre, olhou ao redor com aquele jeito de quem está genuinamente contente com o que vê, e então pegou uma flor do balde mais próximo, uma margarida simples, branca, das que Susana usava nos arranjos do dia a dia. Ofereceu a ela com o sorriso da barraquinha de suco, o mesmo de sempre, como se nada tivesse mudado, e ao mesmo tempo como se tudo tivesse. Susana aceitou. Colocou a flor atrás da orelha. Nenhum dos dois precisou dizer nada. A história começou com uma bicicleta numa feira de domingo e terminou com uma flor numa manhã de quinta. E entre os dois, tudo o que importava sempre esteve no meio. Não no uniforme laranja, não na Ferrari vermelha, mas na escolha de enxergar uma pessoa quando todos ao redor só enxergavam o que ela não tinha. No fim, não foi o dinheiro que mudou tudo. Foi quem ficou quando ninguém acreditava. A gente aprende a julgar pelas aparências e quase sempre erra. Tem gente que parece não ter nada, até a vida mostrar exatamente o contrário. E tem gente que ri, sem perceber que está rindo da pessoa errada. No fim, não é sobre quem tinha mais, é sobre quem ficou quando ninguém acreditava. Se você gosta de histórias assim, deixa o like e me conta, você já foi subestimado ou já julgou alguém errado?